mais uma aula. E a nossa aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco com semelhança entre os triângulos. Eu vou te dar 3 casos onde você vai olhar para esses 2 triângulos e vai me falar se eles são semelhantes ou não. E vamos lidar com esses 3 casos como se fossem 3 ferramentas para me ajudar a desenvolver e compreender melhor o que seria a semelhança que confunde muita gente. No primeiro caso, estou te falando que eu tenho ângulo igual a ângulo. Que quando eu olhar para 2 triângulos, eu tiver o ângulo do primeiro triângulo igual ao ângulo do segundo triângulo, eu já posso afirmar para ti que eu tenho uma semelhança entre os 2 triângulos, que eles têm alguma condição igual ali. No segundo caso, lado, lado e lado, proporcionais. O que quer dizer proporcionais? Quer dizer que eu estou aumentando do primeiro para o segundo triângulo, ou 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes. É aquela ideia do zoom do celular. Eu tenho uma imagem, quando eu aumento proporcionalmente, eu estou aumentando em 2, 3, 4, sei lá, quantas vezes eu quiser. E o terceiro caso, ele reúne o primeiro e o segundo caso ao mesmo tempo. Vamos ver aqui o primeiro caso, só para a gente lembrar. Para mim saber que 2 triângulos são iguais ou semelhantes, foi isso que eu te falei, ó. O ângulo do primeiro triângulo tem que ser igual ao ângulo do segundo triângulo, ó. No primeiro triângulo eu tenho um ângulo vermelho e um ângulo verde, e um de 90 graus. Lá no segundo triângulo eu tenho um ângulo vermelho, um verde e um também de 90 graus. Então beleza, ó, já identifiquei, ó. Se fosse uma operação já teria acertado. No segundo caso, como eu te falei, é da proporção. Eu vou ter 2 triângulos para mim também identificar se eles são triângulos semelhantes e o cara não me deu os ângulos aqui, eu posso identificar aqui, ó, pelo lado desses triângulos. Só é lembrar do zoom lá do celular. Quando eu dou o zoom, ele vai aumentar e vai diminuir proporcionalmente. Nesse caso eu tenho aqui o primeiro lado desse triângulo menor. 5, 3 e 4. Por quê? Ó? Observa que esse segundo triângulo aumentou em 2 vezes. Ó. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. E 4 vezes 2, 8. Então quer dizer que dobrou o tamanho desse triângulo. Mas ele pode dobrar? Pode dobrar, pode triplicar, quadruplicar e vai embora. Quantas vezes eu quiser aumentar esse triângulo, eu tenho que fazer uma multiplicação dos lados, porque ele vai ter que aumentar todo por igual. Eu não posso aumentar só esse lado, só esse lado, só esse. Ele tem que aumentar todo por completo. E olha só, como eu te falei, se tu dominou o primeiro caso e o segundo caso, que são as 2 primeiras ferramentas que eu te passei, o terceiro caso é isso, ó. Ele envolve o lado, o ângulo e o lado, ó. Observa que no primeiro triângulo eu tenho um ângulo vermelho e um verde, e um de 90 graus. No segundo, eu tenho um vermelho e um verde de 90 graus. E eu também posso observar, não só pelos ângulos que eles são semelhantes, mas também pelos lados proporcionais, ó. O segundo triângulo, ele aumentou para mim 4 vezes. Como que eu posso identificar isso? Ó, 5 vezes 4, 20. 3 vezes 4, 12. E 4 vezes 4, 16. Ah, mas se eu não conseguir identificar aqui pela multiplicação, lembra, o inverso da multiplicação é a divisão, eu posso voltar dividindo, ó. 20 dividido por 5, 4, achei já, ó. 12 dividido por 3, 4, 16 dividido por 4. Lembra, o inverso da multiplicação é a divisão, então se eu não tiver como identificar que multiplicando, eu tenho que vir na volta, que é dividindo. Só tenho que lembrar que eu não posso fazer só um lado. Se um lado foi multiplicado por 4, todos os lados também têm que ser multiplicados por 4, porque a imagem ela tem que aumentar do mesmo tamanho, todos os lados. Vamos entrar onde interessa, que é a teoria fundamental de semelhança entre triângulos. Para mim trabalhar com o cálculo desses triângulos, eu tenho que lembrar aqui, primeiro, eu vou ter uma semelhança entre os triângulos, já sei identificar ou pelo ângulo ou pelo lado proporcional. Vamos lá, eu te trouxe 3 triângulos aqui, para te falar o quê? Quando eu estou te falando teoria fundamental da semelhança do triângulo, quer dizer que vai passar uma reta paralela nesse triângulo. Esse triângulo aqui, ó, ele está completo, ele não foi mexido. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te trazer aqui, ó, vou te jogar aqui para o segundo triângulo, e lá no segundo triângulo eu vou passar uma reta paralela nesse triângulo. Como assim? Quando eu passo uma reta paralela nesse triângulo, eu não sei se vocês já vão conseguir observar de primeira, que a ideia já é observar, ó. Quando eu passei uma reta paralela, eu vou obter um novo triângulo. A semelhança de triângulo ela vai aparecer aqui para mim, ó. Observa, se aqui nesse ângulo aqui fosse um ângulo vermelho, automaticamente lá no novo triângulo que apareceu, também seria um triângulo vermelho, ó. Então quer dizer que eu tenho 2 triângulos e eu vou ter uma semelhança de triângulos aqui, ó. Vem comigo. Se aqui no caso eu tenho um ângulo com 2 riscos, o ângulo lá de baixo também vai ser com 2 riscos, viu? E esse ângulo aí de cima, como é que fica? Esse ângulo aqui de cima, ele vai servir para os 2 triângulos. Eu ainda não entendi o que você quer falar. É isso que eu estou falando. Quando eu passei uma paralela
aqui do ponto de B para C, da reta de B para C, eu criei um novo triângulo. Eu vou ter um triângulo maior, ABC, e eu vou ter um triângulo por cima dele, vamos dizer assim, que seria AD e E. Por isso que eu estou te falando, ó, agora eu tenho dois triângulos dentro de um triângulo só. São o que? Triângulos semelhantes. De novo, para mim ter triângulos semelhantes, eu tenho que partir do princípio que eu tenho que ter dois triângulos. E agora eu tenho dois triângulos. E é assim que vai vir para a gente lá na frente. Ó. Vai aparecer para mim dois triângulos, um dentro do outro, e eu vou ter que aprender a calcular esse triângulo. Olha aqui, esse exemplo é bem simples. Ele está trazendo para mim aqui a seguinte informação. Como calcular? Encontre o valor de x. Ele quer calcular o valor de x. Lembro que aqui dentro, quando passa uma paralela dentro do triângulo, eu tenho que imaginar, eu tenho que ver isso no espaço, que existem dois triângulos aqui dentro. Um triângulo menor e um triângulo maior. Quando eu vou extrair o triângulo maior, e a nossa ideia sempre vai ser assim, vamos trabalhar com esse espaço principal. Meu primeiro passo vai ser separar esses dois triângulos, é isso que eu estou fazendo. Quando eu falo separar, eu vou separar o triângulo menor do triângulo maior. O primeiro triângulo, consegue ver que ele é A, B e C. De novo, estou separando, ó. A, B e C é o triângulo maior, é o meu primeiro triângulo. E o meu triângulo menor? O meu triângulo menor seria só essa parte aqui de cima. Vou pôr a mão para te ver melhor. Quando eu ponho a mão aqui, ó, não sobrou só um triângulo menor. Por isso que eu te falei, a partir do momento que passa essa paralela, eu vou ter dois triângulos. Então vamos lá. O triângulo menor seria A, D e E. Olha só, aqui no triângulo maior, quanto que vai valer de A para B? Nossa, mas aqui eu tenho dois valores. Simples, eu posso te falar que aqui de A para B vale 9. Por que que vale 9? Porque eu somei aqui, ó, 6 mais 3 é o lado total. 6 mais 3 nada mais, nada menos que é o tamanho total de A para B. Por isso que deu 9. Beleza. Aqui, de B para C. De B para C eu tenho que vale X. Até agora tá tranquilo. Vamos agora identificar o triângulo menor. O triângulo menor, eu tenho que de A para D vale 6 e eu tenho que de D para E vale 8. Consegui separar os dois triângulos e consegui identificar esses triângulos. Lembra que eu te falei lá no início? Proporção. Se esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, eles são semelhantes. Então eu posso matar só por esse lado. Olha aqui, ó. Se eu falei que o B tem um ângulo com um risco aqui, ó, no cantinho de B, aonde que tem? Lá no D, ó. Só pelo lado eu consigo identificar, ó. Aí lembra, o A ele vai ser o ângulo para os dois triângulos, ó. Foi isso que aconteceu. O A é o ângulo para os dois triângulos. Apenas com dois lados eu já consigo montar a minha proporção. Beleza. Como que eu monto essa proporção? Se ele vai no mesmo tamanho, olha aqui, ó, e posso fazer x sobre 8. Como que eu resolvo isso? Simples, pela uma regra de 3, ó. Ou famoso meio pelos extremos. X sobre 8. X sobre 8, porque os lados são iguais, lados são iguais, ó. Lados são iguais, lados são iguais. Lados são iguais e lados são iguais. Proporção é igual a 9 sobre 6. Pronto, chegou aqui. Eu só faço fazer aqui, ó, multiplicação cruzada. Esse multiplica com esse e esse aqui vai multiplicar com esse. Ó. Eu vou ter 6 vezes x, que vai ser igual a 9 vezes 8. Finalizando, vou trazer aqui para o lado. Eu tenho 6x, que é igual a 72. Esse 6 ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então vem comigo. Se eu vou passar ele dividindo, vai ficar aqui, ó, 72 dividido por 6. Automaticamente eu tenho uma divisão entre números naturais ou inteiros. 72 dividido por 6 igual a 12. Encontrei o meu valor de x pela semelhança, a regra de 3. Sendo assim, a gente está finalizando essa primeira parte de semelhança de triângulo.